Boa noite a todos. Nós estamos aqui com mais um bate-papo inclusivo. Hoje nós estamos trazendo aqui meu amigo Johnny, vai falar sobre o paradesporto, a Juliana também. Esse pessoal, gente, faz um trabalho sensacional lá na cidade de Mogi e hoje eles vieram fazer esse bate-papo junto com nós aqui. Então, quem tiver já chegando aí, já vai comentando, já vai compartilhando para a gente divulgando esse bate-papo. Johnny, Juliana, sejam muito bem-vindos aqui no nosso bate-papo. Hoje, vocês são protagonistas aqui da nossa live. Então, nós vamos falar da importância do esporte para a pessoa com deficiência, para quebrar o capacitismo, que é uma das formas de derrubar o capacitismo, né? E de tirar as pessoas com deficiência dentro de casa. Então, estou aqui numa expectativa muito grande de escutar aqui meu amigo Johnny, mestre em políticas públicas, né? Faz um trabalho muito bacana com o Paradesporto. Johnny, a palavra é sua. Se sinta aqui, dono dessa live. Que é isso. Jailson, primeiramente agradecer o convite, né? É um prazer aqui estar compartilhando com você também. Tem um cabedal imensurável na área da pessoa com deficiência, um conhecimento muito bacana. Então, eu fico feliz pelo convite e você está me levando aí para a gente compartilhar um pouquinho do que a gente vem vivendo e aprendendo aqui na cidade de Mogi das Cruzes e na região sobre esse trabalho relacionado à inclusão da pessoa com deficiência e também sobre o resgate da dignidade humana através da prática de atividade física. E agradecer também à professora Juliana, que é um prazer estar com ela aí, é uma pessoa que trabalha conosco aqui em Mogi, e ela também buscou ir para essa área da pessoa com deficiência, a área da terceira idade, que também a gente vai ressaltar um pouco, porque através do trabalho que a gente tem desenvolvido aqui, as pessoas com deficiência estão chegando à terceira idade. E a professora Juliana já está iniciando também um trabalho nesse segmento, tá bem? Eu vou deixar a professora Juliana também se apresentar e aí a gente vai seguindo aí. Muito obrigado, Jailson. Muito obrigado, Ju. É isso aí, É, Ju. Sinta-se também a nossa convidada especial aqui e a protagonista aqui nesse bate-papo. que é isso. Eu agradeço você pelo convite, agradeço pela oportunidade de estar aqui ouvindo vocês. Acredito que duas pessoas como vocês têm uma grande vivência, né, nessa área. Eu tive um pouquinho só dela e já tirei grandes coisas, tanto para a minha vida profissional como minha vida pessoal, e só tenho a agradecer ao professor Johnny e aos alunos do Paradesporto por essa vivência que, através dela, as portas foram se abrindo naturalmente, né? Então, foi muito mais do que a faculdade, foi uma vivência de um prazo curtíssimo que me agregou muito. Então, obrigado pelo convite. Então, Johnny, agora chegou sua vez aí de explicar um pouco para nós aqui sobre o esporte, o paradesporto, qual que é a importância que você vê do paradesporto para as pessoas com deficiência, por que é tão importante esse projeto de esporte para as pessoas com deficiência, na sua opinião, na opinião dos especialistas que estão sempre aí estudando uma melhor forma da pessoa com deficiência ser incluso na sociedade. Sim. Jailson, eu gosto de começar sempre contando através da minha história de vida. Eu comecei a fazer faculdade de educação física com 17 anos e eu não era dos melhores alunos. E aí eu fiquei devendo horas complementares. Aí eu falei, nossa, agora o bicho pegou. Como que eu vou me formar? Como que eu vou conseguir tocar o curso? E aí apareceu a oportunidade de correr como atleta guia de pessoas com deficiência visual. Isso no ano de 2007. E desde 2007 eu fui picado pelo bichinho da inclusão e estou até agora. Então são 13 anos aí desenvolvendo esse trabalho, um trabalho que começou sem querer. Então eu fiquei encantado quando eu fui para o ambiente do esporte adaptado e chegou lá, as pessoas me receberam muito bem. Então era um carinho, um afeto que muitas vezes no trabalho de atividade física convencional eu não tinha esse respeito e as pessoas às vezes só olhavam, ele é um simples estagiário. Ali naquele ambiente, principalmente com as pessoas com deficiência visual, eles me acolhiam muito e davam muita relevância para coisas simples que eu fazia. Então, às vezes, eles precisavam de uma água, eu ia buscar, eles não sabiam como agradecer.
Aí vieram alguns momentos, como Dia dos Professores, e eles davam alguma lembrancinha. Então, isso daí foi me encantando muito, porque eu via que o primeiro ponto era a relação como ser humano. Então, não era uma relação profissional. O profissionalismo vinha num segundo momento. A questão de eu não ter uma deficiência e estar relacionando com uma pessoa que tinha uma limitação, que tinha uma deficiência, também ficava num segundo momento. Então, eu via que ali naquele primeiro momento era uma troca de carinho mesmo, uma troca de afeto, era o amor. Então, no caso, eu oferecendo o amor genuíno ali para eles e eles também. Então, era uma troca muito bacana. E eu acredito que isso daí, essa forma que eu fui inserido, ela agregou muito para o trabalho que a gente consegue desenvolver hoje. Então, no caso, isso daí eu sempre gosto de pontuar. Então, na cidade de Mogi das Cruzes, através do Clube Náutico Mogiano, que foi a instituição onde eu comecei estudando, eu tive a oportunidade de iniciar lá com a professora Lurdinha o trabalho com pessoas com deficiência. E nesse meio tempo eu conheci o Dirceu Pinto, que é o Dirceu da Bocha, o nosso grande amigo, que veio a falecer agora no dia 1º de abril. E aí o Dirceu me apresentou de uma outra forma o esporte adaptado, porque ele era uma pessoa com deficiência e ele tinha esse anseio de criar projetos e de elaborar projetos para as pessoas com deficiência, mas não visando somente o esporte de alto rendimento, por mais que em 2008 ele já era um multicampeão. Mas o foco dele era a dignidade. Ele sempre trazia essa fala, Johnny, vamos trazer algo simples para o pessoal. Muitas vezes eles não precisam de algo muito elaborado, eles não precisam de um show pirotécnico, eles precisam de algo simples, mas que eles se sintam acolhidos. E aí, no caso, eu consegui entender essa mensagem. E aí a gente iniciou o projeto, que hoje acontece no Centro do Paradesporto, com 5 pessoas com deficiência intelectual, duas pessoas com deficiência intelectual, 2 pessoas com paralisia cerebral e uma pessoa com autismo. E aí a gente começou esse projeto, que era mais focado na inclusão social e resgate da dignidade humana. Esse público em específico eram todos adultos. Por quê? Eles já vinham de uma vida em outras instituições, onde muitas vezes eles já estavam um pouco cansados daquela rotina, porque é inerente do ser humano ficar estafado de algumas coisas, né? Então, muitas vezes 10, 15 anos indo para o mesmo local. E aí o nosso trabalho do Centro do Paradesporto foi criado para isso, para poder ser mais uma opção de atividade para eles. Então, no caso, começou somente com esses 5 atletas, essas 5 pessoas precisavam fazer alguma atividade física, e em paralelo a gente tinha um projeto de alto rendimento de bocha adaptada. Então a gente tinha um projeto de esporte de alto rendimento e tínhamos também um projeto voltado para a inclusão e resgate da dignidade humana. Então nesse período eu tive a oportunidade também de estudar um pouquinho sobre atividade física para grupos especiais, e aí depois eu fui para o mestrado, onde no mestrado eu tive a oportunidade de escrever sobre a inclusão da pessoa com deficiência no âmbito escolar. E dentro do âmbito escolar eu puxo para o lado da educação física. Então isso daí é um pouquinho da minha história dentro desse mundo aí. É sensacional a história, Johnny. Que, né, é uma história de superação também, de resiliência, e é o que nós vamos falar hoje muito aqui, de resiliência, né? Porque a pessoa com deficiência, ela já vive essa resiliência natural, né? Porque ela já tem que se adaptar a um mundo que não foi preparado para elas, né? E quando você coloca essa resiliência junto com o esporte e mostra que as pessoas com deficiência têm a capacidade de ir lá e entrar e disputar mesmo, né? Porque que nem quando eu fui disputar os regionais pela piscina, pela natação, inclusive eu quero mandar um abraço aqui para meus professores, o Wagner, o Vaguinho, o Aécio, o Bruninho, que está sempre com nós aí presente. Quando eu fui disputar, Johnny, eu fui lá para disputar mesmo, então ninguém estava nem olhando para uma deficiência um do outro. Nós estava lá querendo ganhar medalha, e isso é importante, né? Porque você tira a pessoa com deficiência e mostra para ela, fala, ó, né, apesar da sua deficiência, você tem condições de ter participação. Então, foi sensacional, eu participei com vocês aí em Mogi aí também,
num evento que vocês fizeram aí, me convidaram para nós participar, para estar presente. Foi muito bacana. Agora, Juliana, conta você também um pouquinho da sua história. O que te fez levar para o mundo da inclusão da pessoa com deficiência? Na verdade, eu vim do esporte também, né? Vim do futsal feminino, aí onde acabei depois tomando a iniciativa de ir para educação física e indo da área da recreação, e depois eu acabei indo fazer um estágio lá com o professor Johnny, e aí minha cabeça mudou um pouco, né? Porque eu vim muito focada no esporte, e não sabia, né, o quão assim é grande a nossa área, né? E o primeiro contato que eu tive assim efetivo mesmo de vivência foi no paradesporto. Então foi através daí que as coisas começaram a acontecer, né? Fui pegando um pouquinho mais de experiência, vivendo com eles, também tive esse sabor de saber o quanto eles são, assim, pessoas que agregam muito, muito. Eu cheguei lá achando que sabia muita coisa e depois eu vi que eu não sabia nada. Eu aprendi muito com eles, sou muito grata ao pessoal do Paradesporto, ao Dirceu, que na época me recebeu de braços abertos, assim como todos os profissionais que lá são envolvidos e os pais, né? Então, ali eu tive realmente essa vivência, né? E aí, naturalmente, depois acabei conhecendo o professor Toninho, né? Deixo até um abraço para ele, que ele é uma grande referência para mim dentro da nossa área. Foi através dele que a gente fez amizade com você, né? E aí veio a ideia daquele evento, que foi um dia muito abençoado, um dia maravilhoso. O Johnny sabe que lá em Sabaúna a gente o que mais faz lá é evento, mas esse dia para a gente foi histórico mesmo, né? Além de conhecer o grupo de vocês, estar com aquele pessoal aquele dia foi maravilhoso. Então, eu tive uma pequena vivência dentro, né, do paradesporto, mas que, igual o Johnny falou, acabei indo para a terceira idade, que não muda muito, né? Pelo contrário, tudo que eu tinha de bagagem, de experiência no paradesporto, eu coloquei em prática, ficou tudo muito fácil, porque eu lembro que eu fui conversar com o professor Johnny e ele falou para mim assim: por que você está preocupada? Não muda nada, seja você, use a ferramenta que você tem, a criatividade, e vai dar tudo certo. E realmente deu certo. Legal, sensacional. Ó, nós estamos aqui com a Rosimeire Rodrigues, que ela é diretora da Educação Inclusiva aqui da cidade de Francisco Morato, presidente do Conselho Municipal dos Direitos da Pessoa com Deficiência. Nós estamos aqui também com o Fernando Schram. Ele esteve aí com nós aí no Fernandinho. né, Fernandinho. Nós vamos levar o Inclusão na Rua aí para Mogi também, hein? Vamos marcar um dia para a gente, deixa passar a pandemia, para a gente levar a inclusão na rua aí para Mogi, para a gente sacudir a galera aí, tirar as Opa. pessoas dentro de casa mesmo. De verdade, nós estamos aqui com a Maria Kailane, e tem bastante convidado aqui, junto com nós aqui na nossa live. Eu queria mandar um abraço para todos, mas infelizmente não tem como, porque as pessoas estão entrando aqui, estão participando, mas vão mandando uma mensagem aqui que eu vou colocando na tela aí e a gente assim vai agradecendo as pessoas em participar junto com nós. Porque é importante vocês que estão aqui na nossa live compartilhar ela também, para que outras pessoas conheçam, né? Conheça o Johnny, conheça a Juliana, né? E saiba qual que é a importância do esporte paradesportivo para a pessoa com deficiência, né? É isso aí, galera. A gente está aqui hoje para fazer esse papo com o Johnny, com a Juliana, e sobre o paradesporto. Ô, Johnny, conta para nós Sim. aí da sua experiência, assim, sobre como que você via as pessoas com deficiência antes do seu trabalho de inclusão, né? Como que elas enfrentavam aquela rotina delas do dia a dia, e depois que você começou a fazer um trabalho com ela, que daí mudou a vida dos dois, não só foi da pessoa com deficiência. Sim. A sua Sim. também, com certeza, mudou, né? Que é um trabalho de inclusão dessa forma, muda, é uma via de mão dupla, né? Então conta para Sim, nós um sim. pouquinho aí sobre essa história. Então, Jailson, Ju, a galera que está nos assistindo aí, muito boa noite. Também mandar um abraço para o nosso amigo Toninho. Toninho que fez o meio de campo aí para a gente estar junto hoje. O Toninho, um profissional da área da educação física,
que ele não só faz a diferença aqui na cidade de Mogi das Cruzes, como ele é essa diferença na cidade de Mogi. Cuida muito bem lá do nosso Centro Esportivo de Sabaúna, que é um local onde ele tornou esse espaço acessível para as pessoas com deficiência. Então é muito bacana isso, importante ressaltar também. Sobre o nosso trabalho aqui, sobre como eu vejo as pessoas com deficiência, vale ressaltar que a gente começou um trabalho no ano de 2010, e aí em 2014 nós fomos contemplados com o Centro do Paradesporto, que foi uma política pública que chegou aqui na cidade de Mogi devido a todo esse trabalho que a gente fazia, e aí a gente teve alguns resultados expressivos, como o Dirceu, bicampeão mundial, bicampeão paralímpico, o Maciel também ganhando medalhas, e aí a gente pega e recebemos uma chave, falaram, agora vocês têm um ginásio para poder cuidar dessas pessoas. E aí eu entro na sua pergunta que é, Johnny, como você vê essas pessoas? Quando nós recebemos o ginásio, a gente tinha mais ou menos uns 100 alunos com deficiência para poder inserir ali naquele contexto. E aí começaram a aumentar ainda mais os meus estudos, porque num primeiro momento eu via a pessoa como deficiência, eu ainda era aquele termo, né? Pessoa portadora de deficiência, ou portador de necessidades especiais, que aí, no caso, eu acabava olhando dessa forma também. Mas aí, a partir de 2015, que a gente teve aí a nova LBI, que eu acho que foi muito assertivo a confirmação do termo pessoa com deficiência, aí, no caso, era como se meus olhos estivessem sujos, com areia, e aí, no caso, deu uma clareada, e eu comecei a ficar mais atento na escuta e entender que eu estava tratando primeiro com pessoas. Então, a partir do momento que eu comecei a olhar que do outro lado tinham pessoas, a situação mudou um pouco, porque eu entendia que eles tinham os mesmos anseios que eu tenho, que minha família tem, minha irmã, minhas filhas, minha esposa, meus amigos. E depois vem a deficiência. Então, eu acho que essa terminologia ajudou muito a quebrar os paradigmas que eu tinha antes. Porque eu olhava para a pessoa numa cadeira de roda, eu via, nossa, a cadeira de roda, coitado da pessoa, ela não consegue andar. E depois que eu ia tentar entender o que aquela pessoa passava em cima de uma cadeira de roda, ou o que ela vivia. Enfim, a partir desse momento que eu notei pessoas, aí já era. Aí começamos a voar abaixo no trabalho. Porque, primeiro, eu sempre tentava observar o que eles estavam indo buscar no centro do paradesporto. E muitos deles, de verdade, não estavam indo buscar uma atividade física. Na verdade, eles estavam buscando um sentimento de pertencimento, eles estavam buscando uma acolhida, eles estavam buscando uma escuta atenta, ou simplesmente buscando um lugar para eles poderem falar assim, eu faço parte de uma turma, eu faço parte de um grupo. Porque aí, de novo, eu, por exemplo, jogo futebol com um grupo de amigos. Então a gente pega e tem ali no nosso bate-papo, com pessoas com a mesma idade que a gente, eu frequento tal lugar. Então, por exemplo, eu jogo no time do Beto, é um time aqui de Mogi das Cruzes. Aí eu pego as pessoas com deficiência, que têm a mesma idade que eu, e eles têm essa carência também de estar num grupo de amigos. Então, no caso, essa identificação de que eu estava tratando com pessoas, eu acho que ali eu matei a charada. E aí a gente começou a ter um trabalho mais efetivo e um trabalho de maior qualidade, a hora que eu consegui também trazer uma fala de um autor da área da educação física, que é Galahu, que ele fala que todo ser consegue produzir a partir do momento em que você adequar o ambiente para a tarefa que precisa executar. Então, só para você ter uma noção, Jailson, a Juliana acompanhou isso de perto, mas nós colocávamos pessoas com deficiência visual para fazer arremesso na cesta de basquete. Então, vamos pensar assim, Mogi é uma cidade que respira basquete. As pessoas com deficiência visual escutavam toda hora falar sobre basquete, e eles não sabiam o que era. Eles não sabiam o que era uma dinâmica de jogo de basquete. Mas espera aí, eles jogam a bola na cesta, mas o que é uma cesta? Que é algo simples. Então a gente tinha uma cesta lá que ficava mais baixa, a gente fazia todo aquele trabalho de reconhecimento. E aí depois eles começaram a aprender a fazer os arremessos. Então vamos lá, a tarefa é arremessar a bola numa cesta. Como que eu consigo adequar esse ambiente? Como que se dá a comunicação com essa pessoa com deficiência visual? Através de uma orientação espacial
e de uma orientação também auditiva. Já era, os caras conseguem arremessar a bola e conseguem fazer a cesta. E isso também foi para cada tipo de pessoa e para cada tipo de deficiência. Então, eu acho que essa questão de primeiro olhar para a pessoa e adequar ambiente e tarefa, eu acho que essa é a grande base do sucesso do trabalho hoje desenvolvido aqui na cidade. Muito bem, sensacional. Ó, a Rose está colocando aqui, ó, que o esporte ele tira a pessoa com deficiência do modelo médico, né, do modelo clínico. Exatamente. Aqui, ó, contribuir para, né, imposto esse modelo médico do paradesporto. Então, muito importante esse trabalho de esporte para a pessoa com deficiência. E você, Johnny, é sensacional nisso. Não estou aqui bajulando, não. É porque a gente já vem acompanhando o seu trabalho e sabe que você faz um trabalho excelente aí na cidade de Mogi. Não só na cidade de Mogi, que você tem Sim. outros projetos também do Paradesporto, né? Acho que tem futebol adaptado também, que vocês conseguem fazer um trabalho muito bacana. O Fernando está colocando aqui, ó, Juliana e Johnny são jovens que quebram a barreira atitudinal e mascaram o preconceito, o empoderamento social. Parabéns aos dois. Juliana, sua vez de falar um pouquinho aqui no nosso bate-papo. Só o Johnny acho que já falou tudo, né? Talvez não tenha melhor pessoa para falar em Mogi, desse grupo tão especial, assim, de todas as formas, do que o Johnny. Eu tinha um olhar, era muito leiga, né? Assim, a minha vivência não me deixou, assim, ter contato para realmente a gente ter essa troca de conhecimento, porque eles, no fundo, eles agregam muito, assim, pra gente. Eu digo como profissional. Você sai da faculdade, eu acho que na teoria fica tudo muito fácil. Aí na prática, quando você vai lá fazer estágio, você sente até você se assusta, assim, por você não saber. Na verdade, é você. O problema somos nós mesmos, assim, de não saber lidar com o nosso, vamos se dizer, dentro de nós mesmos, a nossa dificuldade de olhar e entender. Porque eu tive um processo, porque eu tinha medo de não saber conduzir as coisas. E o Johnny, esse exemplo que ele deu dos deficientes visual, fazer o arremesso numa cesta, foi incrível, né? Você falando, você imagina como, né? Então, nisso, além dessa autonomia que eu tive lá com o grupo do Paradesporto e o acolhimento dos alunos, de olhar para você, você ser uma referência, te dá uma responsabilidade prazerosa, né? E faz com que você olhe naturalmente para as coisas e faça acontecer. Então, eles estão ali para se divertir, eles estão ali para fazer a aula e nós estamos ali para oferecer o melhor para eles. Então, eu falo porque eu tive dificuldade no começo, mas era de mim mesmo, né? De não achar que não ia conseguir oferecer para eles uma aula, né, de qualidade. Eu me preocupava muito. O Johnny falava para mim, Ju, é outro caminho, é outros olhos. E aí foi onde eu consegui até mesmo ficar com o grupo do Goalball, né, Johnny, onde eu tive a maior experiência sozinha, né, e aí tive que realmente Ju, me adaptar a eles, porque eles já estavam adaptados, né, então era eu. Então, eu deixo aqui, né, essa experiência na faculdade do estágio é muito importante, né, e eu acho que isso faz com que a gente olhe para as coisas diferente mesmo. E a vivência, ela é a palavra-chave, acho que de qualquer modalidade, de qualquer grupo, é a vivência. Eu não tenho outra palavra que defina esse meu momento que eu tive no Paradesporto, na época da trajetória da faculdade, vivência, né? Então, hoje, assim, para mim,
as coisas são com outro olhar, mas é de dentro de mim, não deles não, porque eles são 10. Então eu só tenho a agradecer mesmo por essa vivência. Eu coloquei essa palavra na minha vida, vivência. Foi ela que fez eu me Sensacional. tornar uma pessoa e profissional melhor. Sensacional. Vamos misturar vivência com resiliência, né? Isso. Fazer tudo essas misturas. E você sabe o que é importante? Que as pessoas estão comentando aqui, ó. Pouca cidade tem que dê visibilidade para a pessoa com deficiência. E tá todo mundo ansioso aqui, querendo saber como que faz para a cidade participar. A cidade de Francisco Morato aqui está engatinhando ainda, né? Nós estamos com um processo ainda, mas estamos aprendendo muito, né? Inclusive, passar essas pandemias todas, a gente vai ter que fazer uma parceria com vocês aí, Mogi, para conseguir fazer um trabalho efetivo aqui na cidade também, né? Para inclusão mesmo, de fato, para que as pessoas sejam inclusas dentro do esporte, né? A gente adaptar lá, ó, você não consegue correr, então caminha. Você não consegue caminhar, rasteja, mas tem que estar lá junto, tem que estar participando junto. Então o esporte vai servir para isso. Se a gente conseguir criar atleta de alto nível para disputar campeonatos de expressão, vai ter, se não, só a participação já é muito importante, né, Johnny? Exatamente, exatamente. Eu vi aqui que algumas pessoas colocaram, né, como faço para levar esse projeto para a minha cidade, para o meu município. Quando a gente olha em nível estadual, a lei, a gente tem, dentro dos direitos da pessoa com deficiência, né, a gente tem o direito também à prática de atividade física, à prática do esporte. Então, assim, eu tenho algumas palavras que eu fui tirando do meu vocabulário sobre, por exemplo, brigar sobre os meus direitos. Eu acho que brigar é um termo que não cabe muito nos dias atuais. Eu acho que hoje em dia sentar à mesa e conversar sobre algumas temáticas, observar quais são os desafios. E assim, eu vejo que a formulação de uma política pública, ela não é de cima para baixo. Quando eu falo de cima para baixo, de um prefeito ou de um vereador para a base, para a população. A própria população tem uma força muito grande que ela pode começar a montar esses projetos. Quando eu falo montar esses projetos, antes de estruturar nos papéis, primeiro faça um censo da sua região de quantas pessoas com algum tipo de deficiência existe. Porque muitas vezes é meio. A gente trabalha, né, com 23% da população tem algum tipo de deficiência. Mas muitas vezes isso é relativo. E muitas vezes o poder público não tem noção de quantas pessoas realmente com algum tipo de deficiência existe e qual seria o melhor projeto para ser desenhado. Então, aqui na cidade de Mogi das Cruzes, a gente conseguiu, no início, fazer esse levantamento. Então, no caso, as nossas grandes professoras não estavam dentro da universidade. Os grandes professores para esse projeto que a gente desenvolve hoje foram as mães. Então, a gente sempre praticou uma escuta atenta, tanto das mães quanto dos alunos, sobre o que eles buscavam para os filhos, o que eles esperavam para os filhos deles. Então, aquele evento que nós tivemos a oportunidade de levar o pessoal para a Sabaúna, foi uma demanda que surgiu da seguinte forma: a Juliana, junto com o professor Toninho, fizeram a proposta da gente levar o pessoal para lá, só que a gente, antes de levar, a gente trouxe a apresentação para os pais, e os pais abraçaram a ideia. E aí eles contribuem, falando, poderia ter um café. Johnny, vai ter caminhada? Aí eu devolvo uma pergunta, vocês querem que tenha caminhada? Vai ter medalha? Então, é um projeto que vai sendo construído em conjunto. Então, eu acho que essa habilidade é uma habilidade que a gente precisa ter em todos os municípios para a gente poder criar o melhor modelo de projeto. Porque, às vezes, o projeto que funciona aqui na cidade de Mogi das Cruzes vai ser um pouco diferente da cidade de Francisco Morato. Um exemplo que eu dou é o nosso último time de basquete que nós montamos aqui, que é um time de basquete para pessoa com autismo e com deficiência intelectual, todos adultos. Por que, que a gente resolveu montar essa equipe? Pelo fato da cidade de Mogi das Cruzes respirar basquete. A gente tem um time de basquete aqui que disputa em nível nacional, tem todo um reconhecimento. Esse grupo nosso de pessoas com deficiência intelectual e de autistas, eles frequentam o ginásio assistindo jogos. E eles falam, eu sou de Mogi, eu acompanho o jogo do basquete.
comecei a conversar com algumas mães e falei, o que vocês acham da gente montar um time de basquete? Delas, Johnny, será que vai dar certo? De novo, comecei com 1 aluno, 2 alunos, daqui a pouco 4. Hoje a gente tem 30 alunos na nossa equipe de basquete. O último jogo, antes da pandemia, que aconteceu aqui na cidade, entre Mogi e Flamengo, nós entramos com 25 atletas que quiseram ir para entrar em quadra. Então, isso que é interessante, são 30 atletas. Só que dos 30, somente 25 quiseram. A gente fizemos da forma que eles queriam. Foram, entraram em quadra, fizeram os arremessos. Então, é uma abordagem construtivista. Eu acho que é muito egoísmo, às vezes, da nossa parte, por ter cursado um curso superior, ter feito uma faculdade, enfim, achar que vai solucionar todos os problemas do mundo. Porque eu acredito que quanto mais habilidades técnicas a gente tem, mais a gente precisa trabalhar a nossa capacidade de ouvir. Porque senão a gente não vai conseguir um elo de ligação entre a pessoa que sabe ou tem capacidade de fazer alguma coisa com aquela pessoa que precisa ser ajudada. Então eu acho que esse é o grande sucesso desse paradesporto, desse movimento das pessoas com deficiência que acontece na cidade de Mogi, e eu acredito que esse case ele serve de incentivo para outros municípios. O Jailson tem todos os meus contatos aí, eu sou uma pessoa totalmente aberta para falar sobre a temática e gosto de contribuir para desenvolver isso em outras cidades. Então, contem com o meu apoio e com o meu engajamento. Sensacional. Juliana? Eu tive, falando um pouquinho lá de Sabaúna, depois desse evento que a gente fez lá, isso até abriu as portas para os próprios alunos do Johnny, né, Johnny, que morava mais próximo ali, e acabei até recebendo eles ali, montando uma grade, e foi bacana esse evento, porque, na verdade, o Sabaúna tem referência, até mesmo por causa do ambiente, né, vocês foram lá, vocês viram que é muito diferente, contribui muito, né, para fazer caminhada, para as atividades ao ar livre, e de lá eu tive uma aluna, né, e o Johnny tinha a Bia, né, e foi uma experiência com ela, assim, para mim foi até novo, mas depois no dia a dia acabou se tornando tudo mais fácil. O Toninho também ali é uma pessoa que é um grande mestre, né, na parte da inclusão, e ele também estava ali do meu lado, e as coisas foi tudo mais fácil, né, e aí, conforme também Sabaúna tinha um trabalho já com a terceira idade, aí fiquei mais na referência da terceira idade, e acabei até naquele evento, eles estavam lá, né, Johnny, o pessoal, acho que eu já isso também lembra que eles estavam lá, o pessoal, acho que foi muito legal aquela emoção de ver eles todos juntos, né, ali na hora, nas fotos, nas atividades, né, então, realmente, pegando o que o Johnny falou, fica tudo mais fácil fazer um evento quando as mães e os alunos realmente já faz a estrutura para a gente e fica tudo mais fácil. Aquele dia a gente não teve dificuldade alguma de montar aquele evento, né? E tinha bastante pessoas, a gente fez um café maravilhoso, a gente fez um evento com medalha, as mães participaram e fica tudo mais fácil quando a gente realmente ouve, né? Igual eu vou falar e vou bater na tecla. A vivência faz com que a gente mude a forma de pensar e olhar, né? É verdade, o que o Johnny fala assim, é que você escutar as pessoas, e essa é a melhor parte, e aí você consegue, eu gosto de falar sempre, Johnny, que a matéria-prima para as políticas públicas é você escutar as pessoas, né? Então, se a gente criou aqui na cidade um fórum para as pessoas com deficiência, então, as pessoas vão lá, falam das suas necessidades, e aí a gente vai transformando isso em política pública, leva isso pro... E eu como sociedade civil também, não trabalho no governo nem nada. Eu estou fazendo o papel de uma pessoa com deficiência que precisa também dessa política pública que seja efetivada no nosso município. Então, muito bacana a sua fala, e é desse jeito mesmo que a gente precisa construir uma sociedade mais justa e igualitária. A gente já está passando dos 35 minutos de live, foi uma live que teve muito aprendizado aqui, né, que deixou as pessoas aguçadas para fazer
criar o esporte paradesportivo nos seus municípios, discutir políticas públicas para a pessoa com deficiência. E da minha parte, eu queria agradecer totalmente o Toninho por ter indicado vocês para fazer esse bate-papo comigo aqui, né? Porque quando ele falou, Jailson, conversa com o Johnny, fala com o Johnny, meus olhos chegam a brilhar, porque eu falei, cara, a gente vai conseguir fazer um bate-papo fechando a nível do que eu esperava. Porque essas lives, pessoal, tá nos assistindo, eu estou encerrando um ciclo agora na sexta-feira, vai ser a última live que eu vou fazer do bate-papo inclusivo. Nós vamos documentar todas essas lives, elas vão estar tudo no meu canal do YouTube também, para que vocês possam assistir, para que vocês possam conhecer outras demandas também, não só do esporte, mas nós temos lá da saúde, nós temos da assistência social, nós temos lives que envolvem todos os aspectos da pessoa com deficiência. Então, eu espero vocês no meu canal lá também. E agora a gente vai partir para encerramento dessa live, Johnny, mas eu queria que você fizesse, assim, nós temos bastante tempo ainda, tá? Eu queria que você fizesse explanasse aqui o que você... Por exemplo, você está em casa, alguém te convida para você fazer um evento para pessoa com deficiência, e aí você precisa falar daquele tema, que é um tema importante e não foi abordado aqui nessa live ainda. Então, eu queria deixar esse espaço para você ir encerrando esse bate-papo, mas falando sobre esse tema que a gente precisa tanto na nossa sociedade. Eu vejo assim que essa relação da pessoa com deficiência, eu gosto muito do lema, né, do ano da pessoa com deficiência, que foi o ano de 88, que fala nada de nós sem nós. O que eu venho buscando hoje dentro do projeto é até assim confuso o que eu vou falar, mas é mostrar a minha inutilidade dentro do processo. Então, tem alguns momentos em que a gente está ministrando as aulas lá, em que algum aluno pega e faz a sugestão de fazer algum exercício. Daí eu pego e brinco com ele, falo, a partir de agora, você será o nosso professor. E eu saio um pouquinho de canto. E aí eu vejo ali a magia da troca, o quão valoroso é essa relação de uma troca genuína. Então eu acredito que assim, a gente dar a oportunidade das pessoas mostrarem o que elas têm de bom, dar a oportunidade das pessoas delas serem as protagonistas da sua vida e mostrarem o lado dela onde ela tem maior facilidade, onde ela tem o maior potencial. Eu acho que se a gente começar a tocar a nossa relação com o mundo dessa forma, eu acho que a inclusão vai ser num processo mais tranquilo, a integração vai ser num processo mais tranquilo, esse resgate da dignidade humana, ele também vai ser mais tranquilo. Porque quando a gente leva uma conversa ou leva uma ação para alguma pessoa, para um âmbito onde é desconfortável para ela, eu acredito que aí não tem justiça, que aí não tem igualdade. Então eu acredito que para a gente transformar um mundo melhor, é legal você escutar o que a pessoa gosta e dar a oportunidade dela de mostrar o porquê ela gosta daquilo e o quão valoroso aquilo é para a vida dela, por mais simples que seja essa ação. Então, essa é a mensagem que eu gostaria de deixar, para a gente sempre praticar uma escuta atenta e dar oportunidade para as pessoas mostrarem o seu potencial. Assim como o Jailson tem esse potencial aí de angariar pessoas, a Juliana também esse potencial de cuidar do outro, o nosso amigo Toninho com esse mega potencial dele de unir pessoas. Então, eu fico muito feliz de estar podendo participar desse bate-papo com vocês e que Deus abençoe a todos. Amém. Obrigado, Johnny. Juliana. Porque assim, a Juliana também, pessoal, ela tá junto com o Johnny lá, mas o forte dela hoje mesmo na discussão, ela tá trabalhando mais com o idoso agora, e a gente precisa também fazer essa referência, né? Porque quando a gente faz uma luta para uma sociedade mais justa, mais igualitária para a pessoa com deficiência, e a gente fala que isso aí é útil para todos, a gente também pensa que nós vamos envelhecer e vamos precisar dessa política pública, né? Porque a pessoa com uma certa idade, ela vai ganhando uma mobilidade reduzida,
que chega a alcançar algumas pessoas com deficiência. Então, eu queria que você falasse um pouco, Ju, também sobre essa questão que você vem trabalhando sobre com os idosos e finalizando também a nossa live, nosso bate-papo. Eu acho que é, esse novo projeto que eu tô com a terceira idade é muito, muito parecido mesmo com as pessoas que tem assim, está tendo espaço também na sociedade de uma forma diferente, né? Eu acho assim que o idoso ele chega até a ser mais complexo, porque as pessoas já rotulam o idoso como um velho, né? Um incapaz. E na verdade, as pessoas tinham que olhar para o idoso de uma outra forma, né? Eu tenho vivido assim em casas de repouso e é bem visível a forma com que eles são colocados e rotulados, né? Eu fiz um projeto meu diferente, assim, acredito que seja diferente de outros professores, porque eu misturei um pouco de tudo. Eu coloquei um trabalho de recreação, coloquei um trabalho de atividade física, coloquei um trabalho de música, coloquei um trabalho de interação social e onde deu certo, porque eu cheguei lá com os meus primeiros, né, alunos e não foi muito diferente do que eu vivenciei no Paradesporto. Eu acho que o olhar foi com que eu consegui fazer um trabalho diferente. Então foi muito importante essa vivência que eu tive no Paradesporto, porque é um do ladinho do outro em termos de aula, em termos da forma com que você aplica a sua personalidade na aula também. Eu tenho já talvez uma característica, quem me conhece há muito tempo, assim, sabe o quanto eu sou assim envolvida na sociedade. Eu acho que também isso faz parte também do profissional, esse olhar mais para a sociedade, seja como for, para uma desde de um animal, que eu também sou da causa animal, desde a gente está falando de idoso, de deficiente, eu acho que isso vai do profissional. Então, acho que fica tudo mais fácil quando você tem esse perfil, que já é o seu perfil, né? O Johnny também já é uma pessoa que já tem essa interação. O Toninho foi uma pessoa que me ensinou muito a lidar e saber ouvir as pessoas. Então, ficou tudo mais fácil. Esse trabalho com idoso, assim, eu acho que a gente está precisando de profissionais que realmente olhe para eles e esqueça que eles estão numa idade que tudo é um pouquinho mais complexo. Eu uso a palavra permitir. Eu deixo os meus idosos se permitirem novamente, seja através de música, brincadeiras, de jogos, e aí, naturalmente, eu vou trabalhando a capacidade física, porque, querendo ou não, com o tempo, a mobilidade é reduzida, eles não têm mais tanta assim, energia, eles não têm mais capacidade como nós, mas nós vamos chegar lá também. E é um processo que começa lá atrás, para a gente chegar numa velhice saudável, né? Porém, quando você está ali com eles, você esquece do lá atrás, você tem que fazer eles ver daqui para frente. Então, eu posso dizer para você, Jailson, que eu estou engatinhando na minha carreira profissional. Isso aí eu não tenho receio de falar, porque eu sou uma pessoa super aberta a aprender. Eu estou em busca de conhecimento, estou em busca de vivência, ouço as pessoas que já têm tá um pouquinho acima em relação ao conhecimento, por isso que talvez eu venho dando certo nessa área, porque eu tive pessoas lá atrás que me falaram, que me colocaram num caminho que era mais fácil para chegar, fiz parceria, Toninho foi meu braço direito dentro desse trabalho com a terceira idade, por isso que está dando certo, e ainda a gente vai melhorar mais ainda, porque o idoso precisa de pessoas que estejam engajadas com ele como um todo. Eu acho que servir com excelência, viu, Johnny, é o segredo para que a gente consiga fazer as pessoas se sentirem como elas têm que se sentir, felizes, bem, dentro de qualquer atividade, dentro de qualquer modalidade. E com idoso não é diferente. É sensacional. Gente, muito bacana, estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje, né? Foi um bate-papo
muito produtivo. As pessoas estão aqui comentando. Eu quero mandar aqui um abraço para a Yara, para Helena. Mandar um abraço aqui para o Nelson Abad, lá de Osasco. Muleta neles. Tá pedindo para falar muleta neles. Então, Nelson também tem um trabalho muito bacana lá na cidade de Osasco também. E a gente vai aí, Johnny, partir para finalizar, porque essa live eu quero deixar ela com bastante carinho, para que as pessoas assistam ela e saibam que nós estamos discutindo aqui, no nosso bate-papo, políticas públicas, estamos discutindo esporte para as pessoas com deficiência. Quem quiser conhecer os outros modelos também, nós temos no nosso canal aqui, nós falamos de saúde, nós falamos de assistência social, nós falamos de cultura para a pessoa com deficiência, abordamos todos os temas que a pessoa com deficiência precisa para participar da sociedade. Que quando você falou de integração aí, Johnny, hoje nós vivemos a integração, mas nós temos que buscar a inclusão da pessoa com deficiência. E inclusão é fazer cada dia alguma coisa diferente, fazer alguma coisa nova para que as pessoas entendam que quebrando o capacitismo, quebrando a barreira atitudinal, né, a gente vai ter uma sociedade mais justa e igualitária para todos. Então, um beijo no coração de vocês aí, dá um abraço no Toninho, fala para ele que eu fiquei muito feliz de ter a participação de vocês aqui. Tá bom, pessoal? Um beijo. Muito obrigado. Nós vamos encerrando aqui o nosso bate-papo. Tá bom? Então, um abraço para todos aí de Mogi, para todas as pessoas que estão participando com nós aqui. Tá fechando aqui o nosso bate-papo. Obrigado, valeu. Aguarda aí que nós estamos terminando de encerrar aqui, tá?